Bom dia a todos que nos assistem. Olha, o cenário político do Brasil, hoje em dia, ele é tão caótico quanto de sempre, né? Eu acho que o que hoje talvez mude é que o cenário político ele precisa ser lido em conjunto com o cenário jurídico. E o cenário jurídico ele precisa ser lido em conjunto com o político. Quer dizer, de alguma forma, houve um dar de mãos entre executivo e judiciário, sobretudo quando se trata das Supremas Cortes, que traz um elemento a mais para a análise, e um elemento absolutamente que merece a nossa desconfiança, até repúdio, porque quando você soma executivo e judiciário, você tem o legislativo em menor número. 2 contra 1. Isso não pode acontecer numa república. Uma república ela precisa ter 3 poderes independentes e um fiscalizando o outro. E não é isso, infelizmente, que acontece hoje. Então, o cenário político ele é hoje desigual, ele é desproporcional. E uma república desproporcional, ela não é uma república. Pois é, essa notícia de que, ou essa especulação, não é nenhuma notícia, de que o Barroso pode antecipar sua aposentadoria, eu confesso até que já tinha ouvido isso em outros cantos, né? Mas agora sai na imprensa. Eu tinha ouvido isso de jornalistas até, mas muito informalmente. E agora escuto isso numa matéria jornalística, que isso pode realmente acontecer. É lamentável, claro, a menos que o ministro tenha um problema de saúde ou qualquer coisa do gênero que resulte na sua saída antecipada, né, é lamentável. Agora, é difícil pensar que ele esteja com qualquer problema se há 2 meses atrás ele queria recivilizar o país, né? Quem tem um projeto de recivilizar o país, a antecipar a sua aposentadoria me parece esquisito. De qualquer maneira, isso mostra bem, né? Quer dizer, um ministro, o presidente da República, ele ter o direito de nomear um ministro é muito sério e é muito importante. O fato de uma aposentadoria precoce do Barroso dar ao presidente Lula a possibilidade de mais uma nomeação mostra o quanto que o tribunal hoje, o STF, está politizado, o quanto que a nossa corte, ela hoje virou um instrumento de aliança com o executivo. Quer dizer, então o que está na mesa é assim, opa, o presidente Lula pode colocar mais um ali que pensa igual aos outros ministros que ele nomeou, ou seja, que tem uma ideologia próxima ao progressismo, ou à esquerda, ou que pensam de uma forma próxima ao que o governo vem pensando em termos de pautas como redes sociais, liberdade de expressão. Tudo isso é muito ruim. Um juiz precisa ser independente. A nomeação do presidente da República ela precisa ser técnica. Inclusive, é por isso que a Constituição exige notório saber, exige uma série de funções ou de condições dos magistrados que ocupam o cargo de ministro do STF, que são condições técnicas. Então, quando isso se politiza de tal maneira que há até uma possibilidade de que um ministro ele saia antes para possibilitar que o presidente nomeie alguém parecido com a sua própria ideologia, isso contamina o debate público, contamina a política nacional de uma forma que todos nós ficamos intoxicados. As pessoas falam tanto que as redes sociais são tóxicas, na verdade, as redes sociais são um espelho do que nós somos, e nós somos tóxicos. Nós temos uma república tóxica, nós temos uma sociedade contaminada por um modo de fazer política tóxico. Né? As redes sociais apenas mostram isso, e é isso que os governos não querem, que a gente veja. Pois é, eu até publiquei recentemente um artigo a respeito desse caso da bomba, né? Do homem bomba, não se sabe, né, se é um homem bomba ou um homem rojão, porque aparentemente ele tinha ali rojões de vara nas suas mãos e ainda essa discussão em que a perícia não é conclusiva a respeito
de se ele de fato se matou e tal, enfim, tudo isso fica muito nebuloso, né? Em relação a coisas assim, nós não temos pressa nenhuma, tudo fica para depois. Agora, a pressa é toda em dizer que ele era, sem dúvida alguma, alguém que atentava contra a democracia, que ele não era um lobo solitário, que ele era uma pessoa claramente com intenções malévolas, enfim, colocaram, o meu artigo dizia isso, colocaram o sujeito como se ele fosse um Bin Laden, colocaram o sujeito como se ele fosse uma espécie de um sniper tupiniquim, né? Então, a pressa ao se fazer isso, justamente para poder dizer que ele era resultado de redes sociais tóxicas e com isso regular as redes e com isso conseguir adesão para regular as redes, quer dizer, essa exploração do cadáver desse sujeito é que me parece o pior resultado disso tudo, né? A gente vai ter pessoas numa república com redes reguladas ou não, numa república civilizada ou não, nós vamos ter pessoas que são loucas, nós vamos ter pessoas que desejam atacar os poderes, nós vamos ter essas pessoas existem. Não tem como a gente viver numa nação em que as pessoas sejam todas iguais, pensem da mesma forma e sejam todas comportadas. Acontece, mas essas pessoas precisam ser punidas individualmente. A gente não pode pegá-las como símbolos, e é isso que aconteceu nesse caso da bomba ou do rojão, e tornar essa conduta individual dessa pessoa o símbolo de que coletivamente nós precisamos restringir a liberdade de expressão das pessoas. Como se, ao restringir a liberdade de expressão de todos, nós impedíssemos as condutas individuais. É o contrário. Primeiro que as condutas individuais acontecem em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, com redes ou sem redes, com censura ou sem censura. E depois que, coibindo a liberdade de todos, nós apenas alimentamos uma raiva, um ódio, ou até mesmo uma reação agressiva das pessoas que se sentem violentadas pela agressividade estatal. Então, o que a gente precisa no Brasil é conviver com o fato de que algumas pessoas vão sair do script, algumas pessoas vão transbordar as margens da lei, e essas pessoas precisam ser punidas individualmente e a coletividade seguir em frente. Enquanto nós pegarmos condutas individuais irregulares como um símbolo para punir todo mundo, para dizer que a direita é criminosa, para dizer que a ideologia de algumas pessoas não pode ser propagada, para dizer que as pessoas que não pensam da mesma forma que as esquerdas pensam, essas pessoas merecem ficar à margem do debate público. Enquanto nós nos conduzirmos dessa maneira, sem dúvida alguma, nós teremos algumas pessoas que vão continuar saindo das margens, vão transbordar as margens da lei, e teremos um debate público viciado, contaminado, asfixiado, onde apenas algumas visões de mundo valem. Onde apenas algumas visões de mundo valem, não tem política, não tem república, não tem democracia, tem tirania. O nome de um lugar onde apenas uma visão de mundo ideológica vale é tirania. O Randolph, ele sempre se manifesta, né, contra quando as pautas lhe são desfavoráveis, ele sempre acha que o debate é impossível. Quando as pautas lhe são favoráveis, ele é o primeiro a sair a campo, judicializar tudo. Inclusive, ele era conhecido até pouco tempo atrás justamente por levar toda e qualquer discussão ao judiciário. Veja, esse debate faz parte. Eu acho que o legislativo, ele tem direito de usar um episódio como esse do Homem Rojão, ele tem o direito de pegar uma pauta dessa e fazer e dizer, olha, agora a anistia não cabe mais. Enquanto a direita, não, a anistia cabe sim. Eu vi agora também um parlamentar dizendo, vamos deixar para 25. Então, essa discussão, ela é legítima, faz parte do debate público, a utilização de fatos do mundo, fatos que acontecem, para criar pautas políticas. Bom, isso daqui impacta na anistia, vamos fazer ou não vamos fazer, vamos deixar para depois ou não, tudo isso é normal. O que não é normal é que isso saia do legislativo. O que não é normal é no dia seguinte ao aparente suicídio do Homem Rojão, saiu na imprensa
que alguns ministros, isso foi contado reservadamente para um tipo de mídia que a gente sabe que é uma mídia que fica ali no WhatsApp com os ministros do STF, foi contado a esses jornalistas que os ministros ligaram para o Legislativo, os ministros do STF ligaram para o Legislativo dizendo assim, olha, não pautem a anistia. Isso é que é completamente digno de indignação de todos nós. O Legislativo tem o direito de debater anistia agora, anistia depois, isso faz parte. O que não faz parte é o STF interferir no debate do Legislativo. Isso é completamente anômalo, isso é completamente constrangedor, isso sim constrange. Você falou até que havia um constrangimento de se colocar essa pauta da anistia agora por parte dos parlamentares. O constrangimento que os parlamentares deviam ter é de receber pito do STF, é de receber recadinho, é de receber ligação dos ministros interferindo no trabalho deles, interferindo no debate que eles fazem. Isso é que não pode acontecer. O Legislativo precisa fechar os seus ouvidos aos ministros do STF e os ministros do STF fechar sua boca e tratarem apenas dos casos que estão sob julgamento no STF. Os casos que estão sob debate no Legislativo não dizem respeito aos ministros e a anistia é um deles. O debate sobre agora ou não anistia, sim ou não para anistia, faz parte. Que haja oposição à anistia, que haja votação favorável à anistia, que isso seja debatido no Legislativo e que ganhe quem tiver maior adesão popular. Agora, o STF que fique no seu lugar e não se meta nesse debate, muito menos ameace os legisladores no sentido de, se vocês votarem agora, eu vou julgar inconstitucional. Isso é um absurdo. Isso mostra apenas a republiqueta de bananas em que nós nos tornamos. É exatamente isso. Se a gente for reparar, cronologicamente, é mais ou menos isso. Quando o governo, enfim, é coincidência ou não, mas sempre que o governo comete uma gafe, vamos dizer assim, sempre que há um episódio como esse episódio janjolino, em que a Janja disse bobagens ou expressou-se de forma antiética em relação ao Musk e outras coisas mais, sempre que há um episódio desse, em relação ao judiciário ou em relação ao governo, sai do armário uma notícia, né, de que os ministros estavam sendo atacados, de que havia um grande plano, enfim, é incrível, todo dia tem um plano novo e esses planos só são descobertos quando o governo ou o judiciário comete alguma gafe. É esquisito, né? Eu não sei, não posso dizer com todas as letras que isso é de propósito, mas é esquisito. É de nós não sermos ingênuos a ponto de não notarmos esse timing. Sempre que o governo erra, sempre que o judiciário está debaixo dos holofotes sob críticas, aparece a notícia de que a polícia descobriu um novo plano contra o STF, um novo plano contra os ministros, um novo plano cometido por militares, etc, etc. Me parece o caso agora. O que a gente precisa dizer do ponto de vista jurídico, e nesse caso mais uma dessas, é que ainda que isso seja ou fosse verdade, ainda que se apure que esse fato é um fato verdadeiro, me parece, pelo que eu li, que não houve nenhum ato executório. Então, enfim, se você encontra papéis escritos sobre um plano de golpe, se você encontra papéis escritos sobre planejar-se um atentado, se você encontra um papel escrito sobre assassinar-se alguém, isso daí não é crime. Planejar crime não é crime. Se uma pessoa, eu tenho dito, e eu acho que esse exemplo é um bom, ilustra bem isso que eu estou falando, o que eu vou dizer agora. Se uma pessoa passar 4 anos, todo santo dia ela passa pensando assim, poxa, eu vou cometer um golpe de Estado e matar toda a república inteira, todas as autoridades do país. Todo dia ela pensa isso e anota no papel. Todo dia ela pensa isso e anota no papel. Depois de 4 anos, se ela sair de casa e assaltar um mercado, ela vai ser presa por assalto ao mercado, não por planejamento de golpe, não por assassinato. Então, o único crime que se comete é aquele que se faz, é aquele que se inicia um ato executório em direção a se fazer. Se você pensa num ato, se você planeja um ato, se você escreve um ato, isso é
nada. Isso não é crime. Isso, até porque, se fosse, a gente teria, então, que prender todos os escritores e roteiristas de séries que tem por aí, e escritores de livros de suspense, ação e assassinato que tem por aí, os autores de Sherlock Holmes e tudo mais, porque o que eles fazem é basicamente isso, fica planejando assassinatos na sua cabeça e escrevendo. Se essas pessoas têm uma intenção ou não, não importa, importa se elas colocam em prática. E até agora não se comprovou, pelo menos do ponto de vista jurídico, que esses atos, nenhum deles foi colocado ou em prática minimamente, não houve o início de nenhuma ação executória. Então, não houve crime, pelo menos até agora, pelo que se mostrou. O Trump a eleição do Trump ela tem dois efeitos, né? Ela tem um efeito de pressionar o Brasil. Eu acho que, sem dúvida alguma, com isso a direita se favorece, porque passa a haver uma espécie de uma possível aliança com os Estados Unidos, né? Então, lá de fora vem uma pressão para que aqui a nossa liberdade de expressão seja mais ampla, para que as redes sociais sejam mais livres, sobretudo porque o Elon Musk vai estar dentro do governo, né? Aliás, esse caso esse episódio Janjolina, esse caso da Janja, ele é interessante por isso, né? Porque ela xinga um futuro secretário de Estado, né? Olha, é uma questão, inclusive, diplomática. Quer dizer, a Janja, que é uma pessoa que não tem cargo nenhum, a única razão dela estar dentro do governo é ser esposa do presidente, né? Embora ela apareça mais do que o vice-presidente, né? O Alckmin acaba pegando essas frias, né? Vai para o Irã, vai para lugares que, enfim, recebem bombas, aí sim, bombas realmente, pessoas morrem ao lado do Alckmin nessas idas dele, e a Janja não, ela fica ali numa função muito mais nobre até do que a do vice-presidente. Mas, embora ela faça isso, ela não tem cargo nenhum, a função dela é zero, ela é mulher do presidente, ponto. E isso precisa sempre ser lembrado. Agora, independente disso, né, e uma pessoa sem cargo nenhum xingando uma pessoa que vai ser um futuro membro do governo norte-americano. Olha em que lugar que o Brasil se coloca de delicadeza. Mas, de qualquer maneira, a eleição do Trump pressiona as autoridades brasileiras no sentido delas não se sentirem tão confortáveis quanto antes, porque os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Então aqui não há agora passará a não haver tanto conforto com as ilegalidades que vêm sendo cometidas, com as aberrações que vêm sendo cometidas, as atrocidades em relação à liberdade de expressão, às outras liberdades individuais nossas, liberdade de ir e vir, as prisões sem individualização de conduta, prisões sem acesso, advogados sem acesso aos autos, enfim, todo esse cenário, há um constrangimento maior agora das autoridades se sentirem pressionadas pela maior nação do mundo, pela economia mais potente do universo. Claro que isso ganha um novo elemento, mas também a esquerda se favorece no sentido de poder criar um discurso de que a democracia está em perigo, de que as instituições agora com a eleição do Trump no mundo estão em perigo, que a democracia está em vertigem, etc. E esse é um discurso para a esquerda muito poderoso, porque hoje a esquerda não consegue mais se eleger pelas suas próprias pautas. Ninguém vota hoje na esquerda pelo que a esquerda apresenta, pelo que ela tem de projeto. As pessoas votam hoje na esquerda por medo da direita. Então, com a eleição do Trump, também nasce a possibilidade de um discurso para as esquerdas brasileiras fazerem no sentido de o perigo voltou, estamos novamente em risco e, com isso, não façam com que em 26 haja um governo de direita. Essa me parece ser a forma das esquerdas e da mídia tradicional, de alguma forma, que também é de esquerda, se comportar daqui para frente até 26. Isso já está bem delineado, né? Já está bem delineado. A gente tem visto a direita se aproximar do Trump e a gente tem visto a mídia dizer dia e noite que a democracia está em perigo por conta do Trump e que, com isso, é necessário aqui no Brasil tomar-se providências para que a nossa democracia não fique também em perigo. Esse cenário já está explícito e vai durar até 26 no mínimo.
Pois é, o meu livro, o Censura por Toda Parte, foi lançado agora em julho, né? Ele basicamente conta os bastidores jurídicos do início dos inquéritos às fake news. Eu fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos às fake news. E eu sempre digo, como não vai ter um último, porque os inquéritos não acabam nunca, então ser o primeiro é de fato um fato que eu trago no meu currículo. Eu conto nesse livro, Alessandra, os bastidores, desde o primeiro dia em que eu fui contratado, quando uma revista que existia à época, a Cruzoé, foi censurada com a capa o amigo do amigo de meu pai, que fazia referência ao ministro Toffoli. Ele não era ministro à época, ele era AGU, e ela foi censurada porque ela contou, ou ela publicou um documento que tinha de uma delação que referia-se ao Toffoli como amigo do amigo de meu pai, né? Era um documento dos Odebrecht. E houve ali uma menção do STF de que esse documento seria um falso. E por isso fake news, por isso nasce inquérito das fake news. E depois de uma semana nós mostramos que o documento era verdadeiro. Então olha que curioso, o inquérito das fake news nasce com uma fake news que não era fake news. Para você ver como a gente está do avesso no país. E eu conto ali dia a dia, uma espécie de diário de bordo desse caso. Não é um livro jurídico para advogados, é um livro para todo mundo. E eu conto o dia a dia dos impactos, dos choques que eu fui recebendo ao receber decisão por WhatsApp, ao não ter acesso aos autos, ao não conseguir. Até hoje, a revista e os jornalistas estão no inquérito. Até hoje eles não saíram. E a gente foi sendo surpreendido todo dia com uma coisa nova. Os leitores começaram a ser investigados, a gente descobriu adiante. Então, tudo isso eu vou mostrando nesse livro Censura por Toda Parte, sobre os bastidores dos inquéritos. E eu recomendo que todos leiam, até porque nós no Brasil não temos uma literatura que trate de censura. Quando a gente olha para casos de censura, quando os livros que tratam de censura sempre se referem à censura da ditadura militar, da época dos anos 60, 70. Não tem livro sobre censura de hoje, né? Censura que tem acontecido no Brasil nos últimos 6 anos, com justamente o advento dos inquéritos. Então, eu acho que esse livro é uma novidade, inaugura essa literatura sobre isso, e por isso é importante, até porque andam destruindo livros, né? Então é importante que a gente leia antes que eles sejam destruídos pelos nossos ministros.